família. Convido você a abrir em Salmos. Nós vamos ler o Salmo número 110. Um salmo com 7 versos. Nós vamos ler o salmo inteiro. É um salmo messiânico, é um salmo de Davi, falando sobre Jesus. Um salmo que Jesus vai citar em Lucas 20, que vai ser o texto da nossa meditação de hoje também. Então, Salmos número 110, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do poder e dominará sobre teus inimigos. Com vestes santas, teu povo se apresentará de livre vontade no dia das tuas batalhas. Teus jovens serão como orvalho no amanhecer. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. À tua direita o Senhor destruirá reis no dia da sua ira. Julgará as nações e ele as encherá de cadáveres. Esmagará os chefes de toda a terra. No caminho beberá a água da torrente e prosseguirá de cabeça erguida. Amém? É interessante o versículo 1 que ele diz: o Senhor disse ao meu Senhor, dando a ênfase aí da figura de Deus falando com Jesus, mas as duas expressões são de Senhor, mostrando a divindade do Messias, que é o próprio Jesus, que também é Deus. A gente vai tratar um pouquinho disso hoje em Lucas capítulo 20, a gente vai tentar se aprofundar um pouco nessa expressão e o que ela vem a querer dizer, mas é interessante nós já pensarmos qual é a nossa visão de senhorio, a quem nós servimos. Será que nós servimos ao Senhor nosso Deus da mesma forma e exemplo de Cristo? Ou nós temos uma tendência a desejar a servir a nós mesmos como se nós fôssemos o Senhor da nossa vida? Vamos orar? Senhor Jesus, nós separamos esse tempo para dedicar ao Senhor neste culto. Nosso desejo é que o Senhor se faça presente de uma forma que nós possamos realmente sentir, e que esse tempo, Senhor, possa ser um tempo precioso, onde nós vamos ter a oportunidade de revelar a nossa gratidão, de expressar o nosso louvor ao único Deus que é merecedor. Pai, nós separamos esse tempo precioso para dedicar a Ti, e nós realmente esperamos que o Senhor o receba, porque é realmente a expressão do nosso coração, de verdade, que nós realmente viemos aqui Te louvar e Te adorar. Que tudo que aconteça aqui, Senhor, possa ser somente para Ti, que nenhuma pessoa possa ser o destaque, mas somente o Senhor, e que ao abrirmos a Tua palavra, o Senhor também possa se manifestar e orientar as nossas vidas, para que este culto não termine neste lugar, mas continue sendo na nossa prática, na nossa vida lá fora, que é o tempo mais precioso também que devemos dedicar a Ti em adoração. É em nome de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém. Boa noite, irmãos. Nós vamos expressar o nosso louvor a Deus através das músicas agora, né? Que você possa realmente participar desse momento, vir até a sua presença, né? Com o coração grato, com o coração alegre, né? Que você possa prestar um verdadeiro louvor a Deus, que você possa prestar o seu culto a Ele neste momento, né? E que juntos, né, como irmãos, como igreja, a gente possa fazer algo que Deus se alegre, né? Realmente não merecemos nada do que Ele fez por nós, não teríamos nem como, né, retribuir o que Ele fez por nós, mas Ele nos aceita com as nossas imperfeições, com as nossas falhas, e que realmente o nosso louvor possa chegar até o seu trono de graça, amém?
Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, né? Ele é poderoso para nos salvar, para realmente mudar a nossa história, mudar a nossa vida, né? E é o que nós vamos declarar nessa canção. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possamos continuar o adorando, né? Em todos os momentos da nossa vida. Nós vamos cantar Para Sempre Te Adorarei.
que seja uma verdade na nossa vida, né? Independente da circunstância, independente daquilo que aconteça, né? Tem até uma canção, a gente volta e meia fala, né? Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Então, independente se Ele fizer, se não fizer, que a nossa adoração esteja sempre presente, amém? Venga
Muito obrigada, ó Pai, por mais um dia, por mais esta noite, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deste de estarmos aqui reunidos como igreja, para entoar louvores ao Senhor, te prestar toda a adoração e louvor que o Senhor merece. Que não seja algo momentâneo em nossa vida, Pai, algo que seja só agora, que a gente possa colocar em prática todos os dias, Pai. Que hoje possa ser um reflexo da nossa semana, que a gente possa ter te entregado, Pai, todo o nosso melhor para Ti, porque o Senhor é digno de ser louvado. Que o Senhor possa estar usando a vida do pastor Rafael, Pai, para mais uma vez estar trazendo a Tua palavra e que possa estar fincada no nosso coração, que a gente não ouça, Pai, só por ouvir, mas que a gente possa entender e compreender os Teus propósitos nas nossas vidas, ó Deus. Que a gente venha diminuir o nosso eu para que o Senhor reine nas nossas vidas. Que o Senhor esteja abençoando tudo o que irá acontecer no restante deste culto, Pai. Em nome de Jesus que nós choramos. Amém. Amém. Lucas capítulo 20. Nós vamos ler o verso de número 41 ao verso número 47. Lucas capítulo 20, verso 41 ao verso 47. Todos estão comigo, amém? Ouvimos misericórdia ainda. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, porém, perguntou-lhes: como dizem que o Cristo é filho de Davi? Pois o próprio Davi disse no livro de Salmo: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrados dos teus pés. Se Davi o chama Senhor, como ele pode ser seu filho? Enquanto todo o povo ouvia, Jesus disse aos discípulos: cuidado com os escribas, que gostam de andar com roupas compridas e de serem cumprimentados em público. Gostam dos primeiros assentos nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes, e devoram a casa das viúvas, simulando longas orações. Eles receberão uma condenação muito maior. Vamos orar? Senhor Jesus, nós separamos esse tempo aqui para meditar na Tua palavra. E gostaríamos neste momento que o Senhor operasse um milagre, nos dando, Senhor, um entendimento claro da Tua vontade dentro desse texto, se revelando a nós, Senhor, através da Tua palavra. A gente tem consciência, Pai, das nossas limitações. Muitas vezes a gente não consegue compreender, muitas vezes a gente não está realmente disposto a se aprofundar, Senhor, no estudo da Tua palavra, para buscar a informação. Mas essa noite gostaríamos que o Senhor viesse e falasse a cada um de nós, que os nossos ouvidos estivessem atentos e que o nosso coração estivesse aberto, que o Senhor pudesse trazer a nossa concentração a tal ponto que nós só estivéssemos realmente olhando para Ti, com os ouvidos atentos àquilo que o Senhor está falando. Tem misericórdia de nós, Pai. Muitos de nós aqui chegamos com a cabeça um pouco aérea, Senhor, pensando em outras coisas, em outras atividades, em preocupações, em ansiedade, em desejos, emoções realmente com altos e baixos. Tem misericórdia, Senhor. Nos dá a oportunidade neste momento de nós isolar um pouco deste mundo e poder estar em comunhão direta contigo. Por isso pedimos também que o Senhor nos limpe, nos purifique dos nossos pecados, porque sabemos que é isso que nos afasta do Senhor. Mais uma vez, Pai, eu peço, tem misericórdia da minha vida, fala comigo e através de mim, Senhor. Eu não tenho nenhum mérito, nenhuma capacidade, nenhum poder, Senhor, para falar em Teu nome, mas que o Senhor possa utilizar na minha vida. Também desejo muito, Senhor, ouvir a Tua voz, e peço encarecidamente que o Senhor fale através de mim, mas que toda a honra e toda a glória sejam dados somente ao Senhor. O Senhor é o único merecedor, é o único homenageado dessa noite. É para isso que nós viemos aqui. Toda a honra e toda a glória sejam dados ao Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém? Alguns segundinhos para você pensar no seguinte:
Quem você chama de Senhor? Para aí para pensar um pouquinho. Quem você chama de Senhor? Essa expressão está começando até a ficar fora de moda, né? Eu acho interessante quando as pessoas me chamam de Senhor por ser pastor e elas são bem mais velhas do que eu. Me sinto um pouco constrangido, sabe? Mas faz parte, né, da função. Normalmente a expressão Senhor é utilizada por respeito, né? Quando eu falo para alguém assim, para de me chamar de Senhor. Mas é por respeito, pastor. Eu entendo. Interessante porque Senhor, normalmente, a gente sempre vai chamar alguém com autoridade sobre nós, alguém que tenha mais idade do que nós. Você já viu algum pai chamando o filho de Senhor? É meio contraditório, não é verdade? São os filhos que chamam o pai de Senhor. Sim, Senhor. Autoridades, nós chamamos de Senhor, Senhora. Esse é o padrão comum e correto. E é verdade. Jesus parte deste princípio para ter um embate ali com aquelas autoridades religiosas da sua época, que estavam sempre colocando algum ponto e algum desafio para ele, e ele até agora estava ultrapassando ali a capacidade desses homens com facilidade. Agora chegou a vez de Jesus perguntar algo muito interessante. Versículo 41 diz, Jesus, porém, perguntou-lhes. Perguntou para quem? No versículo ainda 39 vai dizer que alguns escribas estavam ali elogiando Jesus pela resposta anterior dele. Agora Jesus é que faz a pergunta para esses escribas. E ele diz o seguinte, olha, todo mundo sabe que no Antigo Testamento, o destaque da vinda do Messias se dá através da descendência de Davi. Por isso que um título messiânico é Filho de Davi. O filho esperado de Davi, que todo mundo ansiava, que todos os judeus ansiavam, na verdade, era o próprio Messias. Ainda nos capítulos anteriores, a gente lembra do cego ali de Jericó, gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia ou compaixão de mim, não é verdade? A expressão filho de Davi é a expressão que todo judeu sabia, era ligado ao Messias. Então, como isso era de senso comum, todos os judeus acreditavam que o Messias seria descendente de Davi, ou filho de Davi. Jesus parte daí a sua pergunta e ele diz assim, então me explica uma coisinha. Lá no Salmo, que para nós hoje é capítulo 110, diz, o Senhor disse ao meu Senhor. O Senhor disse ao meu Senhor. Temos dois senhores aí, a expressão Senhor é a expressão dada a Deus, ok? E o texto está dizendo, Deus, que é o primeiro Senhor, disse ao Senhor, que é o Messias, dizendo que os dois têm o mesmo grau de hierarquia, os dois são autoridades, ou os dois são divinos, ou os dois são Deus. E aí Jesus vem e pergunta, como é que Davi chama o Messias de Senhor, se ele vai ser o seu descendente? É como se o pai chamasse o próprio filho de Senhor. Então Jesus diz assim, até Davi reconheceu que o Messias seria alguém maior do que ele próprio. Até Davi, que sabia que a sua descendência, por promessa de Deus, chegaria ao ponto de trazer o Messias, o Rei dos Reis, o homem Deus, até ele reconhecia que deveria se submeter a esse Senhor, mesmo sendo ele seu descendente. É a mesma realidade quando a gente viu lá no início do livro de Lucas, de Maria chamando Jesus no seu ventre de Senhor. Ela estava gerando o seu Salvador. Ela tinha consciência que ela deveria se submeter ao seu próprio filho. Não é interessante? Jesus pega isso e traz a pergunta aos judeus e eles falam assim, me explica isso então. Como é que pode alguém que é pai se submeter ao seu próprio filho, a não ser que ele seja Deus? E essa pergunta ficou no ar, porque aqueles homens não sabiam responder. Como é que a gente vai responder isso? Jesus então pega dessa situação,
para chamar a atenção das pessoas ali ao redor. Porque ele estava tendo esses embates. Eles perguntavam e agora Jesus perguntou. Eles estavam tentando ali de alguma forma humilhar Jesus diante de toda aquela multidão e não estavam conseguindo. Até o ponto de Jesus declaradamente nesses versos dizendo assim: vocês não temem a Deus, porque vocês têm coragem de chamar Davi de Senhor, mas vocês não têm coragem de me chamar de Senhor, porque vocês não me reconhecem como Deus, como o Messias verdadeiro. E dali para frente ele começa a traçar o perfil desse tipo de pessoa. Versículo 45 diz: enquanto todo o povo ouvia isso, Jesus confrontando ali os escribas, ele chegou e disse assim para os seus discípulos e a multidão por trás ouvindo. Ele disse: cuidado com os escribas. Escribas eram autoridades naquela época. Hoje, com facilidade, a gente consegue tirar uma cópia de qualquer coisa, não é verdade? Naquela época não tinha essa tecnologia. Então, todo o texto do Antigo Testamento era escrito por pessoas muito habilidosas. E essas pessoas, se você desse, por exemplo, uma folha da sua Bíblia para ela copiar, ela copiaria letra por letra, na mesma sequência, terminaria no mesmo tamanho de folha, de forma tão perfeita, que no final você teria dúvidas se é uma cópia ou era o original. Esse era o objetivo dos escribas. Por causa disso, e por copiarem tanto a Bíblia, eles eram peritos na lei. Eles conheciam de ponta a ponta aquilo que estava escrito. Tinham grande capacidade de orientar pessoas por causa disso. Se você tivesse dúvida sobre algum lugar da Escritura e que tivesse algum versículo específico, você perguntaria para o escriba. Lembrando que naquela época não havia divisão entre versículos e capítulos como nós temos hoje. Então os livros eram em rolos. Então ele sabia a altura do rolo que estava escrito o texto que a pessoa queria acessar. Não é incrível? Uma pessoa que tinha um amor tremendo pela palavra de Deus e uma grande capacidade, um grande conhecimento dela por ficar copiando a Bíblia. Interessante demais. Mas o texto diz, Jesus falando para esses homens: tomem cuidado com esse tipo de pessoa. Irmãos, o Jesus ele não está dizendo para as pessoas tomarem cuidado com eles pelo conhecimento que eles têm da Bíblia. Mas o cuidado que era para ter com essas pessoas era por alguns motivos. O texto começa a listar esses motivos dizendo assim: eles gostam de andar com roupas compridas. Qual o problema de usar roupa comprida? Já pensou nisso? Você está com roupa comprida hoje? Será que é um problema? Na realidade não. Naquela época os mestres eram conhecidos pelas suas roupas compridas. Então o destaque deles era se vestir de uma forma em que eles fossem reconhecidos como uma autoridade religiosa. Para você ver como Jesus ele contrapunha isso, você lembra que quando Judas foi entregar Jesus às autoridades romanas ali, ele foi até Jesus e deu o quê em Jesus? Um beijo no rosto, não é verdade? Por que ele fez isso? Para identificar Jesus dentro do grupo. Você consegue perceber aí um fato. Quando Jesus estava no meio dos seus discípulos, ninguém conseguia saber que ele era o mestre. Todo mundo olhava assim para eles e achava tudo igual. Ele não tinha um destaque por causa da sua roupa, pela aparência. Entende? Quando eles olhavam assim, quem é o mestre? Ninguém sabe. Talvez na sequência o último a ser detectado como mestre fosse Jesus. O pessoal olharia para ele assim, para o rosto, para a roupa, talvez pela imponência aí, olha, eu acho que esse daí não é não. E era exatamente ele. É exatamente por isso que Jesus veio, Judas veio e teve que dar um beijo em Jesus para dizer: olha, aquele que eu beijar, esse é o mestre. Mas em relação aos escribas, não. Eles gostavam de usar roupas pomposas. Então, quando eles estavam passando na rua, todo mundo sabia: opa, aí vai um escriba. O texto continua dizendo
que eles gostavam de ser cumprimentados em público. O ego era ressaltado porque as pessoas faziam questão de serem observadas por eles. O texto diz: gostavam dos primeiros assentos na sinagoga. Imagina que a sinagoga seja um templo pequeno igual esse, em que os lugares da frente eram lugares especiais. Normalmente pessoas comuns não se sentavam nesses lugares. Era o lugar das autoridades religiosas. E era exatamente esses lugares que eles gostavam de acessar. E o texto diz que não somente nas sinagogas, mas eles também gostavam dos primeiros lugares nos banquetes. Numa grande festa, onde há muitas e muitas mesas para se sentar, sempre existe uma mesa separada em especial para os anfitriãos, não é verdade? E ali, normalmente, com os donos da festa, sentam aqueles mais chegados ou com mais honra. E era exatamente esses lugares que os escribas também gostavam de estar. Jesus destaca tudo isso como pontos negativos. E ele vai revelar qual era a verdadeira intenção desses homens. O texto diz que eles adoravam devorar a casa das viúvas. Essa expressão é uma expressão de difícil entendimento. De alguma forma, eles se utilizavam de artimanhas para tirar dinheiro de mulheres que já não tinham mais os seus maridos. O texto diz que eles faziam isso simulando longas orações. Parece que era um tipo de ação religiosa em que constrangia as pessoas a darem ofertas. Qualquer semelhança com alguns cultos hoje em dia não é mera coincidência. E o texto diz que por causa disso, eles receberão uma condenação muito maior. Isso é promessa de Jesus. Essas pessoas não ficarão impunes. Irmãos, eu acho que para nós hoje a gente tem algumas coisas a aprender que são preciosas. Naquele período de tempo, o acesso a líderes era restrito. Você só teria acesso ao líder da sua própria região. Dificilmente você teria acesso a um outro tipo de líder. A não ser que houvesse uma reunião de líderes em Jerusalém e você tivesse a oportunidade de ouvir alguém de uma outra região, de um outro lugar. Mas de forma geral, não. Tanto que para Jesus ter destaque entre o povo judeu, ele precisou de 3 anos e meio de ministério. Se fosse hoje, em 3 dias e meio, ele já teria cumprido o seu ministério. Era só botar alguns vídeos lá na rede social, fazer alguns memes e tal, que ia estourar e todo mundo ia conhecer ele rapidinho, não é verdade? Mas naquele tempo não, era diferente. E era seletivo a questão de você ter uma liderança. Um líder religioso, para ser chamado de senhor como autoridade sobre a vida de alguém, ia ser baseado na sua capacidade, mas na sua vida também. Irmãos, hoje isso foi praticamente eliminado. A gente tem um acesso absurdo a pessoas capacitadas que falam da palavra de Deus através da internet. Hoje, com muita facilidade, com acesso rápido no seu celular, você vê mensagens de qualquer lugar do mundo, sobre qualquer tema que você desejar. Não é verdade? Qual é o problema de tudo isso? O problema de tudo isso é que talvez nós estejamos reconhecendo como autoridade, como senhores, pessoas que não têm essa autoridade na vida, e que muitas vezes falam muito, muito, muito bonito, mas são extremamente perigosas nos seus ensinos. Parecem ovelhas, mas na verdade são lobos. Pastor, como é que a gente consegue discernir uma coisa da outra? Jesus ele vai desvendar isso exatamente neste ponto, mostrando a característica desses homens e dizer o interesse deles. Irmãos, não é diferente hoje. Quando Jesus começa a falar sobre os escribas aqui, ele diz, olha, tome cuidado, e aí eu repito para você, dentro da nossa realidade hoje, tome cuidado com aquilo que você se alimenta diariamente. Nós temos um privilégio que aquele povo não tinha.
Nós temos acesso direto à palavra de Deus, sem necessidade de intermediários. Aqueles homens, aquelas mulheres, precisavam de um escriba para dizer onde é que o texto estava. E você? Não precisa. Hoje, num aplicativo de celular, você digita a palavra que era mais ou menos do versículo e já é achado o texto automaticamente para você, não é assim? A gente nem precisa mais decorar qual é o livro, o capítulo ou o versículo. A gente acha com facilidade. Mas parece que quanto maior a facilidade, mais preguiçosos nós nos tornamos, ao ponto de nós só consumirmos a palavra de Deus, mastigada e regurgitada por outros pregadores. Talvez você esteja fazendo isso agora. Talvez você tenha passado a semana inteira sem um contato com essa palavra e veio aqui na expectativa de que alguém mastigasse ela para você e entregasse. O texto diz para a gente tomar cuidado exatamente porque aquilo que nós estamos nos alimentando pode até ter aparência de um bom alimento vindo da palavra de Deus, mas nem sempre o é. Nós precisamos ser seletivos. Nós precisamos parar realmente e avaliar aquele conteúdo, comparar ele com a palavra e realmente chegar a uma conclusão que nós vamos absorver dentro do nosso coração e não aceitar qualquer coisa direto. Nós temos a responsabilidade sobre aquilo que nós vamos crer. Quando nós um dia estivermos diante do Senhor, nós nunca poderemos falar: olha, eu acreditava e fazia desse jeito porque o pastor da minha igreja disse. Não, é impossível. Você é responsável por aquilo que você crê. Só você. Certamente aqueles que estão à frente e ensinam aquilo que é errado vão ter uma responsabilidade grande, e Jesus disse que eles vão receber uma pena maior. Mas isso não quer dizer que você será inocente porque você absorveu o conteúdo errado de pessoas que aos seus olhos pareciam cordeiros e eram lobos. Quando Jesus começa a descrever esse cuidado que nós precisamos ter, ele diz que essas pessoas elas gostam do destaque, da pompa, das roupas especiais, aqui como o texto diz, de serem cumprimentados em público. Talvez se a gente fosse adaptar para a nossa realidade, essas pessoas gostam dos likes, das visualizações e do retorno financeiro que cada vídeo tem. Você sabe que ao visualizar algo, sempre tem um comercial no início, no meio, do fim, e cada vez tem mais comercial durante o conteúdo, não é verdade? E a gente precisa entender que Jesus, ele está dando um perfil desse tipo de pessoa, e a gente consegue enxergar isso em muitos ao nosso redor. A questão que você precisa entender é que esses pastores da grande mídia, chamando assim, eles não conhecem você. Eles não oram pela sua vida. E você não será atendido por eles quando passar necessidade. É exatamente o pastor da igreja local que tem a missão do cuidado, de alimentar as ovelhas que não são dele, mas são do Senhor. É ali naquele ambiente em que Deus incumbiu de uma responsabilidade um homem. E é desse homem que vem o bom alimento que veio da mão de Deus. Qual é a dificuldade hoje? A dificuldade é que as muitas vozes ao redor da nossa cabeça durante toda a semana faz com que nós venhamos a perder o foco do rebanho que Deus colocou aqui neste lugar. Dificilmente, irmãos, hoje em algum ambiente onde eu estou, alguém não me para perguntar uma pergunta, não me para perguntar uma pergunta, é ótimo. Não me faz uma pergunta sobre teologia.
Esse final de semana mesmo, reunido com a família da minha esposa, toda vez que a gente senta, vem: Rafael, então, estava vendo tal pregador falar sobre isso, e aquele pregador falar sobre aquilo. Qual é a sua opinião sobre isso, sobre aquilo, e sobre aquilo, e sobre aquilo, sobre aquilo? Irmãos, eu fico feliz, eu acho legal as pessoas terem um desejo. O meu problema é a fonte. Sabe o que elas estão fazendo? Elas veem o conteúdo, acham aquele conteúdo interessante, mas têm dúvidas sobre aquele conteúdo. Eles pegam o conteúdo de um outro pastor, muitas vezes sou eu, e chegam à sua própria conclusão, sem acessar a palavra de Deus. Esse é o perigo. Como o texto diz aqui, os escribas são aqueles dos primeiros lugares na hora do banquete. Talvez nós sejamos um pouco assim. Saiu o vídeo novo do pastor fulano de tal falando sobre aquele assunto que eu tanto gosto. Estou lá, vou ver o vídeo inteiro. Pá. E aí de repente tem uma informação novíssima que eu nunca tinha prestado atenção na Bíblia sobre aquilo. Vou perguntar depois para o pastor Rafael, para ver se ele pensa do mesmo jeito. Se o pastor Rafael pensa do mesmo jeito, é de Deus. Que tal você pegar a Bíblia e ver se ela pensa do mesmo jeito? Se você estiver se deparando com uma informação que seja a última novidade do nosso tempo, existe alguma coisa errada, irmãos. Porque nós temos aí milênios de estudo da palavra do Senhor. A gente não vai achar nada de novo aqui. A gente só vai relembrar conteúdos que Deus já revelou milênios atrás. Antes mesmo de Cristo vir ao mundo, Davi sabia que Deus não se agradava de sacrifício. Entende? A gente precisa começar a avaliar aquilo que a gente tem comido, aquilo que a gente tem se alimentado, aqueles que a gente tem chamado de Senhor. Pode ser que você não use a expressão Senhor, mas você tem se curvado a certos tipos de informação, a certos tipos de pessoa, que tem realmente guiado a sua vida de acordo com princípios que parecem ser trazidos da palavra de Deus, mas na verdade vieram diretamente do inferno, com um belo embrulho, e você está se alimentando disso. Quando o texto entra na sequência para falar sobre uma definição do desejo, do objetivo desses homens, no versículo 47, diz que esses homens devoram a casa das viúvas. Você precisa saber que naquele tempo, viúva era o tipo de pessoa mais necessitada, mais pobre. Esse tipo de gente não tem escrúpulos. Vai se aproveitar das ovelhas que pertencem a Deus. O desejo deles, dinheiro, mas a pose, santidade. O texto diz que eles ficam simulando longas orações, aparência de santidade, aparência de correção, limpos, puros, atrás sempre da tela, é óbvio. Mas como é que é a nossa métrica? Como é que a gente avalia? É simples. O que a esposa fala sobre eles? E os filhos? Como é que as pessoas ao redor deles os enxergam? Qual é o valor do cachê que eles pedem? Tudo isso precisa entrar na avaliação, e na distância da internet você não vai ter isso. Normalmente as fotos reveladas ali nas redes sociais são sempre perfeitas. Então vai aparecer um homem com a sua esposa e com seus filhos todos sorridentes. E ele vai estar lá falando sobre famílias. E vai parecer tão lindo, irmãos. Mas tão lindo, tão lindo.
Mas para você saber se ele tem condição de abordar o tema, vivendo, você precisa estar dentro da casa dele. Você percebeu que Jesus não falou para que eles avaliassem as palavras dos escribas, e sim as atitudes? É isso que você tem que fazer. Antes de você começar a selecionar quem você vai dar ouvidos, deixe um pouco a palavra desses homens de lado e comece a tentar observar a vida deles. Se você não tem acesso à vida, não ouça aquilo que eles dizem. Como é que você vai confiar? Como é que você vai avaliar? Jesus disse: tenham cuidado com esse tipo de pessoas, avaliando a vida deles, as atitudes que eles têm. Se você não pode avaliar as atitudes, não ouça aquilo que eles dizem. O interesse desses homens é dinheiro. Eles não se cansarão, mesmo vendo as pessoas doando tudo o que têm, eles não terão piedade. Enquanto Deus chamou pastores para se doarem pelas suas ovelhas, para morrerem por elas, para se sacrificarem por elas, como uma forma de amor de Cristo, esses homens vieram para se alimentar das ovelhas, para fazer da nossa audiência um meio de lucro. O texto diz que esses homens receberão uma condenação muito pior. Isso quer dizer que existe uma condenação que é pior. O deles vai ser muito pior, mas existe uma outra que é pior, não é verdade? A que é pior vai para aqueles que consumiram esse alimento, se desviaram porque encontraram ali um Deus segundo o seu próprio coração e resolveram chamar esse Deus de Senhor. Eu estava conversando com a minha sogra ontem e a gente estava abordando isso, e ela disse assim: Rafael, eu acho tão triste porque as pessoas ali, elas são enganadas por causa da oferta ali de prosperidade, e agora as ofertas estão mudando, tem a ver com bem-estar emocional, a alegria, o contentamento. E eu falei para ela assim: não, minha senhora, eles não estão sendo enganados. Ofereceram para eles um Deus exatamente como eles queriam, e eles abraçaram, porque queriam esse ídolo como Deus. E é exatamente isso, irmãos. Cada um de nós vai em busca dos seus próprios desejos interiores, mas aquele que busca o Deus verdadeiro vai atrás dessa palavra, incômoda, complicada de ser lida, que demanda tempo, que demanda atenção, estudo, dedicação. É chato, mas é aqui que nós encontramos um único Deus verdadeiro, sem intermediários, sem alguém que precise mastigar ela para nós. Uma grande oportunidade nós não sermos enganados por lobos, que muitas vezes aos nossos olhos falam de forma bela, mas estão levando pessoas ao inferno. Tomem cuidado. A palavra de Jesus. Se até Davi reconheceu que Jesus era seu Senhor, nós também precisamos reconhecer o verdadeiro Senhor da palavra e avaliar criteriosamente aqueles que nós temos dado ouvidos, olhar a prática, a vida deles e dizer: olha, esse daí, esse é servo de Deus, não porque ele fala bonitinho, não porque é interessante o que ele diz, mas porque eu conheço a vida dele e eu sei que ele dedicou a vida ao Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós entendemos o alerta. Há cerca de 2000 anos atrás, o Senhor estava dizendo para os seus discípulos terem cuidado,
Cuidado com certas pessoas. Cuidado com aqueles que querem os aplausos, o holofote sobre si. Cuidado com aqueles que querem mais visualizações, mais likes, que ficam implorando por compartilhamento. Cuidado com aqueles que estão enriquecendo com a fé alheia. Cuidado com aqueles que não têm misericórdia dos pobres, dos necessitados. Cuidado com aqueles que foram colocados como autoridade religiosa, mas não têm amor pelas vidas. Eles vão sofrer as consequências disso. Mas nós não precisamos sofrer as mesmas coisas se nós atendermos o teu alerta, Senhor. Se nós colocarmos a Jesus como nosso Senhor. Se nós realmente nos dedicarmos à leitura da tua palavra, ao estudo dela, ao aprofundamento. Se nós realmente combatermos a heresia com a tua palavra, se nós realmente formos buscar nela, Senhor, a resposta final para as nossas dúvidas, e não um pastor A, B ou C. Tantas pessoas têm tido destaque hoje, Pai. E nós temos consumido aquilo que elas têm falado e a gente nem as conhece de perto. Nem sabe onde elas moram, não sabe o ambiente familiar que elas têm. Não sabe a intenção do seu coração, mas ao fazer uma avaliação breve, parece sempre o interesse ser dinheiro. Tem misericórdia, Senhor. Que nós não sejamos enganados por esses lobos, mas que nós possamos de verdade estar juntos daqueles homens que o Senhor capacitou para serem pastores de verdade, que se dedicam pelas suas ovelhas, que não se vestem de forma pomposa, Senhor, mas são confundidas no meio da igreja, pela humildade, que não tem o desejo, Senhor, de enriquecer, mas pelo contrário, tem se sacrificado pelas ovelhas que são do Senhor. Que nós venhamos a valorizar essas pessoas simples e humildes, que muitas vezes, Pai, acabam sendo rejeitadas, por não ter um linguajar ou um jeito do nosso tempo. Tem misericórdia, Senhor, de todos nós. Que nós possamos ter os nossos olhos abertos de verdade, para que nós não venhamos a ser as próximas vítimas desses homens, e nem de alguma forma agir como eles, pensando no lucro pessoal, Senhor, ao utilizar a Tua palavra. Este é o nosso desejo, Pai, é a nossa oração. Nos livre, Senhor, desses homens. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor com mais 2 cânticos. Aqueles que puderem se colocar em pé. Se você também quiser participar desse momento com as suas contribuições, com a sua oferta, você poderá fazer nesse momento, tá? O gasofilaço está aqui no cantinho. Fiquem à vontade.
seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser, em tua carne e espírito,
Vamos orar para encerrar o culto dessa noite? Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti, Pai, pela oportunidade de poder expressar o nosso louvor, a nossa gratidão, a expressão realmente do fundo do nosso coração, Pai, em dizer que o Senhor é merecedor daquilo que somos, daquilo que temos, de tudo, Pai, tudo para o Senhor. Obrigado, Pai, por esse tempo, obrigado porque a Tua presença foi perceptível. Obrigado, Senhor, pelo recado que pode livrar as nossas almas de sermos guiados por lobos e não pelos Teus pastores, Senhor. Tem misericórdia de nós. Continuamos, Pai, na expectativa de viver este culto ainda durante essa semana, buscando, Pai, esse tempo de comunhão contigo, lendo a Tua palavra, na oração, Pai, e vivendo um constante culto a Ti, onde todas as nossas atitudes são para a Tua glória. Este é o nosso desejo, Pai. Esse tempo aqui foi um intervalo breve. A vida começa lá fora, e é lá fora que nós precisamos honrar o Teu nome ainda mais. Este é o nosso desejo, Pai. Continuamos clamando a Ti, Pai, por uma ação sobrenatural Tua neste mundo, começando aqui pelas nossas vidas, pela nossa igreja, transformando, Pai, os nossos desejos, objetivos e metas, Senhor, sempre voltados para a salvação, fazendo com que cada um de nós venhamos a nos dedicar, Senhor, pela salvação do nosso próximo, pela salvação deste bairro aqui, Senhor. Que a ação maravilhosa de Cristo na cruz venha tomar o nosso coração de amor pelas almas. Que o Espírito Santo esteja nos capacitando e que nós possamos levar a palavra do Evangelho, a boa notícia de salvação a todos aqueles que estão ao nosso redor. Que este seja o nosso culto a Ti, Senhor. Temos certeza que isso é do Teu agrado, e é por isso que nós ansiamos por viver, por participar daquilo que o Senhor já tem feito no mundo. Louvado seja o Teu nome, Senhor, por este tempo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Boa semana a todos, irmãos.